nunca vou me esquecer da primeira vez que eu dirigi a 100 por hora. Eu me lembro que eu ia adolescente, acabei de tirar carta, um carro antigo. Eu estava na Paraty, na Aviação Paraty, na minha cidade de origem, Araraquara. E a minha intenção era simplesmente fazer minhas coisas ali e sair com o carro, dar a volta no quarteirão e ir para casa. Só que, de repente, eu virei um quarteirão errado e quando eu fui ver, eu estava na rodovia Washington Luiz e eu vi aqueles carros passando na minha frente. Eu falei assim, o que eu vou fazer? E, de repente, falei, bom, não vai ter jeito. Engatei uma quinta e coloquei o carro a 100 por hora. Eu dizia, uau, estou a 100 por hora. Falar para vocês é uma sensação muito parecida. Muito bom estar aqui com vocês. Estou visitando Chácara Paineiras pela primeira vez. E para mim é uma honra visitar vocês pela primeira vez e poder servi-los pregando a palavra. Alguns não me conhecem provavelmente, o meu nome é Everton, mas eu não sou jogador de futebol, tá ok? Embora meu pai tenha dado esse nome para mim com a intenção de que eu fosse. Porque quando eu nasci, um jogador do Corinthians, com o nome de Everton, marcou 3 gols pelo Corinthians. Meu pai queria dar o meu nome de João Paulo, disse Everton. E aí, na porta da maternidade, ele colocou assim, uma camisa do Corinthians, uma bermuda do Corinthians, e disse, esse menino vai ser corintiano, jogador de futebol, artilheiro. Não virei nenhuma dessas coisas. Estou no 4º ano, mas meu pai está feliz comigo. Ele está me assistindo agora e deve estar muito feliz. Eu estou no 4º ano do curso de teologia e atualmente atuo como uma espécie de estagiário aqui na chácara, né? E se para você, estagiário, é aquela pessoa que fica ali fingindo que não está fazendo nada, de repente passa alguém, e aí ele fala, não, eu estava limpando aqui, tal. Se você tem essa mentalidade, é porque você nunca trabalhou na chácara. Porque trabalhar na chácara, como diz o ditado, é onde o filho chora e a mãe não vê. Né? Mas muito bom. Nós vamos finalizar hoje essa série Descomplique. Na semana passada você ouvia o pastor Ricardo falar sobre Descomplique a sua vida em comunidade. Eu gostaria de rever com vocês algumas coisas que nós aprendemos na semana passada, porque serão úteis para a nossa reflexão hoje. A primeira coisa, ele disse, exercite a sua empatia. Viver em comunidade significa exercitar a nossa empatia, ou seja, chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. E quando a nossa vida está um verdadeiro perrengue, alegrar com aqueles que se alegram não é fácil. Viver em comunidade significa isso, se importar com aqueles que sofrem, comemorar as alegrias dos outros. Além disso, disse ele, e acredito, ele está certo, né? Estagiário tem que dizer que o pastor Ricardo está certo. Praticar a oração. É isso que significa viver em comunidade, orarmos uns pelos outros. Orarmos por nós mesmos. Orarmos por aqueles que estão enfermos. Viver em comunidade significa interceder ao Pai, junto ao Pai, por aqueles que estão sofrendo e por alguma razão não podem estar no nosso meio. Além disso, viver em comunidade significa exercitar o perdão. E como é muito mais simples perdoar. Guardar amargura, rancor, é complicado, é difícil, tem que pagar psicólogo, dá um trabalho. É muito mais fácil a chegar na pessoa e dizer, me perdoe, eu errei. Ou se não, vamos acertar aquele esquema que ficou errado entre nós. Isso é muito mais simples. Viver em comunidade é simplificar as coisas, é experimentar o perdão. E por último ele disse, cuidar dos que se afastam, daqueles que você percebe não estão mais no nosso meio. Daqueles que você pensa, essa cadeira está vazia, e até a semana passada tinha alguém aqui, o que será que aconteceu? E ligar, mandar uma mensagem, é se preocupar
com aqueles que, por alguma razão, não estão mais aqui. Gostaria de pensar, à luz dessa reflexão e fechando essa série Descomplique a sua visão da ceia. E estar diante dessa mesa, falando para vocês, para mim, é algo inesquecível. Talvez você tenha vindo aqui pensando, hoje eu vou escutar o Mike Gorin, pastor de pastores, um professor de professores. Você escuta um seminarista estagiário. É a vida. Mas ok, gostaria de basear nossa reflexão no texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22, e diz assim. Acompanhe comigo, por favor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, no Senhor, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse texto traz 3 metáforas ou 3 imagens que o apóstolo Paulo, o autor dessa carta, pinta diante de nós, e com essas 3 imagens ele monta um quadro do significado da vida em comunidade. A primeira imagem que ele lança é a imagem da cidade. Ele diz: vocês são concidadãos uns dos outros. A segunda imagem que ele lança é a imagem da família. E a terceira imagem desse quadro é a imagem de um edifício em construção. 3 imagens, 3 ensinos sobre o significado da vida em comunidade. É isso que Paulo traz para nós. Eu gostaria de refletir com vocês sobre cada um desses ensinos e quais as implicações dele para a nossa vida em comunidade, especialmente para a nossa participação na mesa do Senhor. O primeiro ensino, a primeira metáfora, nos ensina que nós somos uma comunidade de gente incluída por Deus. Veja essa primeira metáfora, ela diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. A palavra usada por Paulo aqui é a palavra grega xenos, que significa uma pessoa que tem outra nacionalidade, um estranho, um estrangeiro, alguém que não faz parte de nosso meio, que fala outra língua, tem outra cosmovisão, tem outros valores, tem outra maneira de viver e de enxergar a vida. É um total estranho, um estrangeiro. Ele está dizendo: nós éramos assim do ponto de vista de Deus, totalmente estranhos, estrangeiros. Não fazíamos parte da sua cidade. Nosso nome não estava no seu registro. Mas ainda, a palavra forasteiros tem uma conotação um pouco diferente e significa pessoa que mora na cidade, mas não pertence a ela. É a palavra grega paróikos. Essa palavra é uma palavra muito interessante, ela tem a ver com estar ao lado. É uma pessoa que é sua vizinha. Seu vizinho, mas não tem a mesma nacionalidade que você, provavelmente não fala a mesma língua que você, não guarda os mesmos valores que você, não entende as piadas que você faz, não tem a mesma cultura que você, mas mora ali do lado. Ele está dizendo: nós éramos paróikoi, nós éramos forasteiros, nós até estávamos perto de Deus, mas não fazíamos parte da sua cidade. Estar aqui no meio da comunidade, sentado nessa cadeira, não significa necessariamente que você faz parte da cidade de Deus. Você pode estar próximo, mas estar próximo não significa fazer parte.
nós não estávamos incluídos nessa cidade de Deus. Mas o que Deus faz conosco é nos incluir na sua cidade. E é por isso que Paulo diz: mas vocês agora são concidadãos dos santos. E essa expressão é a expressão simpolites, que significa compatriota, nativos da mesma cidade. Significa que agora nós somos incluídos por Deus na sua cidade. Agora o nome daqueles que seguem Jesus e têm a sua fé, sua confiança depositada totalmente naquilo que ele fez na cruz, são pessoas que agora fazem parte da cidade de Deus e têm seus nomes arrolados nessa cidade. Pessoas que começam a guardar os seus valores, pessoas que começam a aprender de Deus, pessoas que são concidadãos, ou seja, que vivem com outras pessoas que também guardam os mesmos valores e cujos nomes se encontram na cidade de Deus. Acho muito interessante o fato de que a palavra de Deus traz para nós, em outras porções da Bíblia, a mesma imagem. E eu gostaria de pensar com vocês 3 passagens bíblicas que trazem essa mesma imagem da cidade. A primeira nos mostra uma nova cidadania. A nossa cidadania, porém, diz Paulo, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que agora nós temos 2 cidadanias, somos pessoas de uma dupla cidadania. Somos pessoas que vivem no Brasil, são brasileiros, campineiros, araraquarenses, mas pessoas que também têm uma cidadania que vem em primeiro lugar. E agora a nossa cidadania está em Deus. E nós aguardamos do céu Jesus, que um dia fará com que essas 2 cidadanias se tornem apenas uma. Campinas e o Brasil e Araraquara se tornem cidade de Deus, em que todas as pessoas amem Jesus e sigam-no e vivam para Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa nova cidadania. Mas ainda um outro texto, uma nova cidade. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Agora vocês fazem parte da cidade do Deus vivo. Agora vocês fazem parte da Jerusalém celestial, a cidade que nos aguarda, mas da qual nós fazemos parte. Essa é a cidade do Deus vivo e de pessoas vivas que o servem diariamente, que comungam, que se conhecem. Ainda um outro texto em Hebreus, uma nova vida menos complicada. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, o pai da fé, foi um homem que começou a viver em tendas e peregrinar pela cidade que Deus prometeu que um dia lhe daria. E ele morreu sem receber o cumprimento dessa promessa. Abraão peregrinou e viveu em tendas em Canaã, como estrangeiro lá. E essa história que está em Gênesis mostra um homem que viveu em tendas
E viver em tendas significa viver de maneira leve e descomplicada, porque agora eu sei que a minha cidadania aqui é passageira. Eu sou um mochileiro. E daqui a pouco eu posso não estar mais aqui. Mas a minha cidadania eterna está nos céus. E mesmo que eu não tenha casa, terra aqui, eu tenho uma cidadania guardada para mim. Essa é a referência que Abraão tinha. Uma coisa muito interessante é que Jesus, na Via Crucis, ou o caminho que ele percorreu carregando a cruz, saiu do pretório, onde ele foi julgado pela corte romana, e se dirigiu para fora da cidade. Jesus foi excluído da cidade de Jerusalém. Foi excomungado, expatriado. Jesus foi expulso, colocado como maldição, distanciado, e morreu no Calvário fora das portas de Jerusalém, para que nós pudéssemos fazer parte dessa cidade. Foi por causa da morte dele, fora dos portões, fora dos muros de Jerusalém, que nós podemos, como Abraão, aguardar a cidade, a Jerusalém celestial. Foi porque Jesus percorreu a Via Crucis, foi porque Jesus caminhou para fora da cidade e morreu como alguém indigno, que nós hoje somos recebidos na cidade de Deus como membros. Essa é a imagem que Paulo lança. Uma comunidade de gente incluída por Deus. Mas ainda há uma segunda imagem que eu gostaria de pensar com vocês, que é a imagem de uma comunidade amada por Deus. Essa é a imagem da família. Ele diz: vocês são família de Deus. E a palavra usada aqui é a palavra oikioi, que está no plural. São aqueles que pertencem à mesma casa, à mesma família, pessoas que são íntimas umas das outras. Eu me casei há pouco mais de um ano. E é interessante quando uma pessoa que antes guardava uma certa distância de você começa a viver próximo. Vocês começam a conhecer os hábitos uns dos outros. E a intimidade começa a criar entre nós dois um ambiente de cuidado e de amor. Intimidade é aquilo para o que Deus nos chama quando nos diz: vocês são a minha família. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero conhecer vocês mais de perto. Ser íntimo de alguém significa conhecer aquilo que ninguém mais conhece sobre outra pessoa. Ser íntimo de Deus é não guardar segredos dele. É não viver com máscaras diante dele. E mais, viver como família de Deus significa nos abrirmos uns aos outros. Significa conhecermos uns aos outros. Significa participarmos de grupos pequenos em casas e conhecer o cheiro da casa um do outro. Preparar uma pipoca para o outro. Passar na padaria e comprar um lanche para o outro. Significa conhecermos mais uns aos outros. Quando Deus nos chama família, Ele está nos dizendo: agora vocês são amados por mim e amados uns pelos outros. Jesus, da mesma maneira, quando foi à cruz, fez algo que aponta a singularidade daquilo que eu estou falando aqui. Por volta das 3 horas da tarde,
Jesus bradou em alta voz na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? E esse brado de Jesus na cruz, que não mais chama Deus de Pai, é um brado de um filho que ficou órfão. Jesus na cruz se tornou órfão de Deus, daquele que toda a vida chamou de Pai e que no começo do seu ministério ouviu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. De Deus, nesse momento na cruz, fica órfão, para que pessoas como eu e você, que éramos estranhos a Deus, pudéssemos ser incluídos na sua família e pudéssemos ser amados por Ele. Pudéssemos nos conhecer um ao outro mais profundamente e poder chamar um ao outro de irmão e de irmã, de mãe, de filho e de filha. Há um outro texto que eu gosto muito, que Pedro está dizendo: Jesus, deixei tudo para trás para te seguir, e aí, como é que fica? Deixei uma empresa de pescaria para trás, que o meu pai com tanto suor ergueu, como é que fica? Jesus dá uma resposta para ele, ele diz: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, e presta atenção nesse elenco de palavras, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e no futuro, a vida eterna. Jesus não está dizendo que nós vamos receber uma recompensa se seguirmos a Ele. Ele está fazendo uma promessa para aqueles que consideram-no na mais alta estima, que consideram Jesus aquele a quem servem de todo o coração, porque Jesus acabou de dizer para um jovem rico: você precisa deixar de amar o dinheiro e me seguir, e ele não deixou. Esse aqui é um chamado para amar a Jesus de todo o coração, e quando nós passamos a seguir Jesus, nós podemos ser deixados para trás mãe, pai, casas, e considerar todas essas coisas secundárias em relação a Deus. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e filhas. Mas ele não diz pais, porque nós ganhamos um pai. Mas o interessante é que ele troca a palavra pai por perseguições. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é nas dificuldades, nos problemas que nós enfrentamos como comunidade, que nós passamos a sentir o amor do Pai. É quando nós, como família, sofremos, passamos por crises, que o amor do Pai se manifesta, que o amor do Pai é conhecido, que o amor do Pai está presente. Na comunidade de Jesus, a gente é amada, porque quando os filhos choram, o Pai vê, o Pai conhece, o Pai enxerga as nossas dores. E como que Ele faz isso? Através dos irmãos, através das irmãs, através das mães, através dos filhos, através das filhas. Viver numa comunidade e dizer-se desamparado é uma coisa completamente incoerente, porque essa comunidade que Jesus inaugurou com o seu sangue é uma comunidade de gente amada e que se ama.
última imagem, nós vimos uma cidade na qual somos incluídos por Deus, uma família na qual nós somos amados por Deus e ainda uma comunidade de gente sustentada por Deus. Se não, veja só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E a palavra que se destaca aqui, a imagem que Paulo lança é a metáfora do edifício, mas um edifício que está em obras, porque as pedras desse edifício somos nós. Portanto, erra quem diz: igreja não é um prédio. Porque Paulo disse: comunidade de Jesus é um edifício, cujas pedras são pessoas. Anteriormente, nós éramos rochas brutas, isoladas, largadas. Deus pegou a gente e incluiu na sua comunidade e fez de cada um de nós pedras vivas na construção de um edifício, na construção de um único prédio. E qual é a intenção de Deus na construção desse prédio? O morador desse edifício é Deus. Os efésios, na época que Paulo escreveu essa carta, desfrutavam na sua cidade, a cidade de Éfeso, de um templo, o templo dedicado à deusa romana Diana ou Ártemis. E esse templo era tão grande, que todos os cidadãos de Éfeso tinham orgulho dele. E hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No tempo que Paulo escreveu isso para os Efésios, esse templo estava em funcionamento. Quando Paulo diz: Deus está construindo um templo e usando vocês como pedras, ele está dizendo: esse templo da deusa Diana é michuruca, perto do que Deus está fazendo com vocês. Deus está fazendo de vocês um edifício, um prédio, para que Ele mesmo more nesse prédio. Hoje, o templo de Diana é ruínas. Mas há 2000 anos, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Nós estamos em obras. Não só em obras, porque a gente tem muitos problemas a ser consertados em nós, que recusamos-nos a nos encaixar, e a próxima série vai falar sobre isso. Mas também porque Deus ainda não concluiu esse edifício. E Ele continua acrescentando pedras vivas, pessoas na sua comunidade, para construir um único prédio. Esse prédio ainda está inacabado. Ainda, o fundamento desse edifício é a palavra de Deus. Quando ele diz, o fundamento são os apóstolos e profetas, ele não está dizendo que a figura do apóstolo e a figura dos profetas são o fundamento desse edifício. Ele está dizendo que a palavra desses homens é o fundamento desse edifício. Portanto, quando pastores da nossa comunidade, que, como os apóstolos e profetas, anunciam com fidelidade a palavra de Deus, Jesus está fundamentando o seu edifício. Homens como o Ricardo e o Silas, pastor de campo, desse campo, quando pregam com fidelidade a palavra de Deus, estão fundamentando um edifício que Deus está construindo. Não como donos, mas como instrumentos de Deus na construção desse edifício. Ainda, a pedra angular desse edifício é Jesus. Um texto do profeta Isaías dizia: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, Sião, Jerusalém, aquele monte que fica ali,
uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Nós somos uma comunidade cujo alicerce é Jesus e a sua obra. Quando nós confiamos nele, nós não temos do que reclamar, nós não temos do que murmurar, porque Jesus é o fundamento. Deus não está construindo o seu edifício na areia, mas uma rocha. E Deus fez essa rocha, Jesus. Deus escolheu a obra de Jesus e a sua pessoa para serem um alicerce dessa comunidade. Enquanto nós tivermos Jesus como dono dessa comunidade e submetemos nossa vida e nossa comunidade a Ele, Deus vai continuar fazendo da chácara parte nesse grande edifício que Ele está fazendo. Eu gostaria de fazer, a partir de agora, um segundo movimento em menor, mostrando as implicações dessas realidades para a ceia que a gente vai participar. E eu gostaria de me utilizar do Tim Keller, pastor presbiteriano norte-americano, para pensar com vocês 5 efeitos da ceia do Senhor. E o primeiro, a formação de uma comunidade cristã. A primeira Páscoa foi celebrada no contexto da saída do povo hebreu do Egito, onde eles eram escravos. Durante 400 anos, os hebreus foram feitos escravos dentro do Egito e ali cresceram. E Deus fez do Egito um tipo de um útero, onde o povo dele cresceu. E chegou o momento dessa criança nascer. E aí é quando Deus lança a última praga contra os egípcios. E essa praga, e com todas as pragas, Deus derrubava a autoridade de Faraó e dos deuses egípcios. A última praga, conhecida como a morte dos filhos mais velhos de todo o Egito, foi o contexto para o nascimento da Páscoa. E Deus pediu para que todos os hebreus, seu povo, matassem um cordeiro, sacrificassem um cordeiro macho sem defeito de 1 ano e passassem o seu sangue na viga das portas. E com esse sangue, quando Deus passasse pelo Egito, não mataria o filho mais velho daquela casa. O que acontece é que quando ele passou, todos os filhos mais velhos ou primogênitos, desde os animais, passando pelos moradores do Egito, sem contar os hebreus, até o filho do faraó, considerado um deus, morreram. O faraó pede que o povo saia, e eles saem e são libertos. Isso tudo é um símbolo daquilo que Jesus fez quando inaugurou a ceia. Que quando ele, antes da sua morte, juntamente com seus discípulos, tomou um pão e um cálice, ele estava comemorando uma Páscoa com seus discípulos. E naquela Páscoa, diferente de todas as outras, não mais um cordeiro animal seria morto, mas ele mesmo, com seu sangue derramado na cruz e seu corpo pregado nela, seria o Cordeiro de Deus, sem defeito, que tiraria o pecado do mundo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos participando de um memorial e de um símbolo que Deus inaugurou em Jesus, com a morte do seu Filho. Ainda, Titio Tim Keller diz, a ceia é a renovação do nosso compromisso. Quando nós participamos da ceia, nós renovamos o nosso compromisso com Deus e uns com os outros de nos amarmos. É como um casamento que renova os seus votos de fidelidade, de compromisso, de amor. A ceia é a oportunidade de crescimento espiritual. Porque a ceia torna visível e concreto
algo que para nós é passado invisível. Quando nós olhamos para o pão, olhamos para o sangue, nós temos que ter uma certeza. A certeza de que Jesus está aqui, hoje, agora. Jesus está presente nesta reunião. Isso é oportunidade para crescimento espiritual. Oportunidade para nós nos achegarmos àquele que é o dono da nossa vida e dono da comunidade. Oportunidade para perdoarmos, recomeçarmos. A ceia é um momento de integridade, conexão entre fé e vida. Aquilo que eu creio e eu participo desse momento faz com que minha vida, o meu estilo de vida, seja uma continuidade daquilo que eu creio. Quando nós celebramos a ceia, essas metáforas que parecem tão abstratas se tornam realidade. Nós somos família sentada em torno da mesa. E por último ele diz, a ceia é uma oportunidade de transformação da nossa cultura. Porque nós, cidadãos de Campinas e cidadãos da Jerusalém Celestial, saímos depois daqui, impactados e inspirados por esse momento, para transformarmos nossa cultura com os valores de Deus. Esses valores que essas metáforas nos transmitem. Vamos refletir e praticar. Primeiro, a ceia é a reunião dos estrangeiros incluídos na cidade. Participe da ceia hoje, como alguém que era um estrangeiro na cidade de Deus, mas agora foi incluído nela. A ceia é o encontro de órfãos que foram amados e recebidos como filhos de Deus. Agora nós temos um pai, nós temos mães, nós temos irmãos, nós temos irmãs, e a ceia é um ensino para nós nos amarmos mais e considerarmos mais uns aos outros. Nós somos uma família. Em terceiro lugar, a ceia é o ajuntamento de pedras vivas, sustentadas por um único alicerce na construção da casa de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo aquilo para o que fomos feitos, fomos criados. Nós somos um edifício em obras, sustentado por Deus. Nossa confiança está em Jesus, o alicerce da nossa fé, da nossa comunidade. A ceia é a expressão visível da vida em comunidade. Porque na ceia, nós vivenciamos, experimentamos a vida que Deus nos deu para vivermos. Eu quero desafiar-nos a participar dessa ceia, com a consciência daquilo que somos e daquilo que Deus nos fez. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de participarmos da Tua mesa. Nós somos Teus filhos e Tua família. Somos Tua cidade. Somos o edifício onde o Senhor mora. E agora que vamos participar da ceia, estamos fazendo isso com a consciência do amor do Senhor por nós, expresso na cruz do Calvário, onde Jesus, o Filho único, se tornou órfão, para que pudesse mais tarde ser o filho mais velho, dentre muitos irmãos.
que hoje nosso compromisso com o Senhor e uns com os outros seja reafirmado em tua presença. Que a tua graça esteja no meio de nós e tua presença proporcionando crescimento a cada um de nós que somos parte da tua comunidade. Em nome de Jesus. Amém.